Você que está aí do outro lado, eu vou acabar com você hoje. São 5 pincéis. Está vendo aquele quadro branco, mano? 2 palitos, aquilo lá vai estar o pó da gaita. Qual será o assunto desta noite? Escreverei em preto. Falaremos de período joanino. Emendaremos no período joanino com a regência de Pedrinho, tá? Beleza. Regência de Pedro I. Eu aposto que criança malvada do universo. Eu aposto que você que está aí sentado nessa sua cadeirinha com a bundinha toda amassada não lembra que Dom Pedro foi regente no Brasil. Você lembra só do primeiro reinado. O Pedro foi regente brasileiro de 1821 a 22. Mas primeiro vamos falar por que a família real veio para o Brasil. Amores, quando nós falamos em história de período joanino, o nome já diz, permanência da família real portuguesa no Brasil, a qual era representada pelo príncipe regente Dom João VI, e eles permaneceram aqui no Brasil de 1808 até 1821. Nós já começamos da seguinte forma: causa da vinda da família real para o Brasil. Por que esses caras foram despencar lá de Portugal para este fim de mundo? Credo, Fabinho, isso é forma de falar da nossa pátria amada, mãe gentil? Não, claro que não. Ô mano, irmã, o que você acha que Dom João achava do Brasil nessa época? Um resort? Basicamente portos e galinhas? Alpes suíços? Ele achava isso aqui um cruzamento de tatu com cobra. Então por que Dom João veio para cá? Porque ele estava fugindo de Napoleão. Ora bolas, o baixinho chupeta da ideia inventou de quebrar economicamente a Inglaterra. E ele decreta um tal de bloqueio continental em 1806. Quem comprasse com a Inglaterra ou vendesse para a Inglaterra seria invadido pelas tropas napoleônicas. Portugal estava amarrado até a cueca com a Inglaterra, né? Portugal não conseguiria romper essa relação da noite por dia. Então Portugal pegou e mandou um SMS, uma mensagem eletrônica para a Inglaterra, tipo assim: lascou. A França não quer mais que a gente mantenha relações, faça negócios. O que você me aconselha? A Inglaterra falou assim: você não tem como sobreviver sem a nossa parceria. Continuemos. Caso Napoleão cumpra o prometido, vocês fogem para o Brasil. Vamos combinar que a Inglaterra é sacana pra caramba, né, gente? Se o Napoleão cumprir o prometido, o Napoleão já estava fazendo estrago Europa, as redondezas da França. Dito e feito. Portugal quebra o bloqueio continental, Napoleão invade Portugal no mesmo ano, 1808. Detalhe que não pode ser omitido. Você que está aí na sua casa, responda para mim, que estou aqui do lado de cada tela com esta minha cara vermelha e este meu cabelo sedutor. Olha que cabelinho, estou com o cabelo para trás hoje, né? É um novo tipo de penteado. Uso gel. Você acha que a França ficou dominando Portugal até 1821? Não. A França domina Portugal basicamente um ano, 808 e 9. Os franceses são expulsos pela Inglaterra e a Inglaterra passa a cuidar, mas a gente pode entender dominar Portugal até 1821. Só termina com a Revolução do Porto. Só para entender que às vezes você está lendo história e vai achar que Portugal ficou sendo dominado pela França. Não.
até 1809, 9 até 21, Inglaterra. Beleza? Então tá aqui. Desembarque da família real foi no Rio de Janeiro. A partir desse desembarque no Rio de Janeiro, teve aquela velha história que você leu nos livros de história. Quando eles chegam e se instalam, escolhendo as melhores residências do Rio de Janeiro, e essa instalação se dá mediante confiscos. Famoso evento que eles olhavam para casa, gostavam da casa, era uma casa nitidamente confortável, e eles colocam na porta daquela casa uma plaquinha na qual estava escrito PR, de propriedade real ou príncipe regente, ou prédio roubado, ou ponha-se na rua. Então essa instalação já começou a deixar a elite brasileira meio que desconfiada. Em cima disso, quais foram as primeiras ações quando o Dom João chegou no Brasil enquanto príncipe regente? Amores, ele precisava ganhar dinheiro. Isso aqui não era turismo. A partir de agora o Brasil passava a ser não uma colônia simples, mas a casa. Então essas primeiras ações foram em cima de abrir os portos à navegação. Então vieram os tratados de paz e amizade, os tratados de livre navegação. Então a intenção de Portugal era fazer com que no Brasil fluísse todo tipo de atividade que pudesse ser resultada em lucro. Então esses tratados aqui foram firmados em 1810. São os famosos tratados de 1810. Em cima disso, vocês podem lembrar das criações joaninas. E aqui tem outra mística também, que às vezes é passado para o aluno de forma equivocada na escola, ou não é dado ao aluno esse quê de realismo que eu gosto de dar nas minhas aulas. Eu não estou aqui para contar coisa bonita nem para falar mentira para ninguém, eu vou na canela. Professor, Dom João fez coisas bacanas para o Brasil. Eu não sei como é que o senhor fala que Dom João não gostava do Brasil. Onde é que Dom João estava morando? Ele tinha que deixar isso aqui mais agradável, porque, gente, ele achava isso aqui o fim do mundo, horrível, um local estranho. Então ele vai deixar o Brasil mais ou menos organizado, mais ou menos próximo à realidade europeia. Então ele começa com algumas realizações, sendo elas, no campo econômico, Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil vai falir no primeiro reinado. Em cima do Banco do Brasil, ele cria a casa, pelo menos a matriz que a gente conhece hoje por Casa da Moeda, também Biblioteca Nacional, Imprensa Régia, Escola de Armas, era preciso deixar essa aqui mais bonitinha um pouco, então ele vai criar o Jardim Botânico. Quer dizer, são algumas realizações. Pode jogar aqui até um glorioso, etc, porque vem mais coisa por aí. Agora, já não enrolando muito, que não é a minha intenção nessa aula, eu vou colocar duas datas interessantes no quadro para você que está em casa. A primeira delas é o 1815. A segunda delas é o 1821. 1815. Atenção para a pancada do professor Gordinho. Reino Unido.
assim na frente, lá vem a parte chata. Você aí agora, neste momento, tremeu na cadeirinha, você me xingou demais da conta, você às vezes até desejou o meu mal, a minha morte, isso é pecado. E você deve estar falando, por que ele escreveu esse porquê, meu Deus? Porque essa máxima cartesiana no quadro para estragar a minha vida, estragar o meu lado emocional, me deixar deprimido. Por que você acha que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido? Porque Dom João era bonzinho? Porque Dom João quis dar uma benéfice ao Brasil? Não. 1815, para você que tem uma leitura histórica bacana, você sabe que foi o período em que Napoleão caiu da cadeira, perdeu o poder na França, foi derrotado em Waterloo e vazou para Santa Helena, onde morreu em 1821. A Europa precisava ser reorganizada, e essa reorganização seria uma reunião na Áustria chamada Congresso de Viena. Tudo seria decidido por meio do voto. E Portugal, que só é burro em piada de brasileiro, Dom João teve uma sacada básica. Ele falou assim, vou promover o Brasil a Reino Unido, porque daí eu tenho mais espaço político dentro do Congresso de Viena. É voto de Portugal, é voto do Brasil, ou seja, foi uma artimanha política do Dom João. A partir daí, o Brasil é elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Em 1821, o Dom João é obrigado a voltar para Portugal. Então nós temos 1821, retorno de Dom João VI para Portugal. Esse retorno de Dom João VI a Portugal tem que ser ligado a um momento chamado Revolução do Porto, ou Revolta Liberal do Porto. Essa revolta liberal do Porto aqui, galerinha, foi uma revolta da burguesia portuguesa, que na provinha que você for fazer, vestibular, de concurso, seja lá do que for, vem como Grupo Mercantil Lusitano. Eles não falam burguesia portuguesa. Então o Grupo Mercantil Lusitano fez uma revolução. Com essa revolução, esses caras simplesmente se livraram da última intervenção inglesa, e a partir daí, anjinhos, Dom João foi obrigado a voltar para assumir uma monarquia constitucional, caso contrário perderia o direito ao trono português. Repito, monarquia constitucional. E ele volta. Antes de voltar para Portugal, ele faz uma última caquinha. Domina o Uruguai, anexa o Uruguai ao Brasil, chamando-o de província cisplatina. Nós vamos ver isso daí, primeiro reinado, política externa do primeiro reinado. A partir do momento que a Revolução do Porto obriga João VI a voltar para Portugal, Dom Pedro é deixado no Brasil. E quando Dom Pedro é deixado no Brasil, nós vamos ter um período, então, chamado de Regência de Pedro I. Regência de Pedro I vai pegar, então, 1821, 1822. Amores, quando este professor sexy de voz grossa, sedutor, fala a regência de Pedro, eu tenho que lembrar vocês que a regência de Pedro, ela começa com o ministério dos Andrada. Ministério dos Andrada, que tem como representante principal um cara que é nome de rua em grandes cidades brasileiras, entre elas a minha pátria platinense, José Bonifácio. Nome da rua da casa de mamãe. O José Bonifácio, todo mundo lê a história do Brasil e fala assim, José Bonifácio foi o patriarca da independência. Menininho, menininha, você gosta de desenho do Walt Disney? Você assistiu aquele desenho do Pluto? Que ele joga o gatinho no poço, vestido com pullover de lã. E a partir daí ele pensa em salvar ou não salvar, salvar ou não salvar o pequeno bichano. E aparece um Plutinho azul e um Plutinho vermelhinho. É,
bem e o mal. O Zé Bonifácio era o vermelhinho. O Zé Bonifácio tinha um poder absurdo de manipular Pedro I, por isso que ele é chamado de patriarca da independência. Tanto é que o Ministério dos Andrada foi o grande responsável por construir o caminho para a independência do Brasil. Esse Ministério dos Andrada vai promover importantes realizações que vão desembocar no Grito do Ipiranga, de 7 de setembro de 1822. Entre essas realizações, eles promovem, eles elevam Dom Pedro à condição de defensor perpétuo do Brasil. Aí você deve estar perguntando, Fabinho, mas o que tem a ver isso, velho? Eu explico. Vocês acham que o Pedro gostava do Brasil? Então nada mais, nada menos que trabalhar o psicológico do Pedro para ligá-lo afetivamente ao nosso país. Galera, é mais ou menos igual você dar título de cidadão honorário a um deputado. O cara passou uma vez pela cidade X, Y ou Z. Aí o prefeito deu a ele o título de cidadão honorário. Você acha que se tiver uma verba meio flutuando lá no Congresso, esse deputado não vai puxar essa verba muitas vezes para aquele município do qual ele é cidadão honorário? É um comparativo bem contemporâneo para vocês entenderem essa questão de defensor perpétuo do Brasil. Outra coisa, o Ministério dos Andrada montou uma Assembleia Constituinte. A partir daí, a nossa independência estava anunciada, meu povo. Quem precisa de uma Assembleia Constituinte? Um país que tem intenção de montar uma Constituição. Quem precisa de uma Constituição? Um país que não quer mais ser mandado por outro. Então, a independência estava anunciada nessa determinação do Ministério dos Andrada. Outra coisa que eles fizeram, lei do Cumpra-se. Essa lei do Cumpra-se tinha uma função simples: colocar Dom Pedro contra o seu pai, que estava em Portugal. O Zé Bonifácio falou assim: Dom Pedro, a partir de agora, para o bem do Brasil, nosso, já chamava o Brasil de nosso, para Dom Pedro entender que era nosso, e ele fazia parte desse nosso. Tudo que vier de Portugal, o senhor vai ter o poder de analisar para definir se vai ser cumprido ou não. O que o senhor resolver que o Brasil cumpre, entra na forma do cumpra-se. O que o senhor vetar não vai ser atendido. Ou seja, o ponto final era do Pedro e não do João. Era uma forma de colocar pai contra filho. E o Pedro não notou essa artimanha do Bonifácio. Outra realização: expulsão de tropas portuguesas do Brasil. Eu quero que você que está aí na tua casa ligue isso daqui a isso aqui, meu amor. Ó, quero que você ligue isso a isso. Eu vou montar uma Assembleia Constituinte porque eu quero uma Constituição, porque eu quero me tornar livre. Quando eu anunciar esse desejo por autonomia, eu não quero nenhum foco de resistência. Então ele acabou eliminando os futuros focos de resistência. Outra coisinha que esse cara fez: proibição da nomeação de funcionários públicos portugueses. Por que ele fazia isso aqui? Evitar que fossem nomeados funcionários públicos portugueses, para que dentro do nosso aparelho burocrático não tivesse nenhuma dependência ou interferência de forças lusitanas. A partir de tudo isso, nós temos dois pontos interessantes. O dia 9 de janeiro de 1822,
E o dia 7 de setembro de 1822. Olha, eu me lembro muito, eu era aluno de graduação de faculdade, ainda com uma professora minha, extremamente interessante que tive, a professora Edneia, aprendi muito com ela. Ela falou de dia do fico, e ela foi taxativa em dizer: amores, a nossa independência foi anunciada aqui. Aqui houve o choque entre o poder português e o poder brasileiro, porque aqui foi o chamado dia do fico. Veio uma determinação de Portugal para que Dom Pedro retornasse imediatamente. A intenção lusa era retornar o Brasil à condição de colônia. José Bonifácio entra, convence pelo poder de oratória que tinha, convence Pedro a ficar no Brasil, e quando Pedro solta aquela sua célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, ele já rompe com Portugal. A partir daí não tinha mais o que fazer. Uma última tentativa desesperada veio da parte de Portugal, antecedendo ao 7 de setembro. Dom João manda uma carta com várias determinações para que o Brasil passasse a cumprir. Aí entra toda aquela simbologia que a gente fala que a história está modificando as suas linhas, os seus parâmetros. Eu vou passar alguma coisa que para muitos é inédito. Como é que é a história que você aprendeu na escola? Dom Pedro estava numa viagem política e o Zé Bonifácio recebeu aquelas leis que eram abusivas, que eram coercitivas, mandou um emissário ao encontro do Pedro porque ele ia aproveitar o momento do calor da viagem, da dureza do caminho, da exaustão, para pegar o ponto fraco, o lado intempestivo do Pedro. E assim ele fez, mandou o emissário encontra Pedro, Pedro grita independência ou morte. Primeiro, essa visão é mentirosa e tem uma mentira dentro da mentira, porque ele não estava na viagem política. Ele estava promovendo alguns encontros calientes. E Dom Pedro foi pego, segundo reza a lenda, numa desinteria. A partir daí, realmente, ele rompeu com Portugal. Sabe qual que é a visão nova que está chegando para nós, profissionais de história agora? O papel da mulher na política brasileira. Primeira coisa, é comum que todos saibam que a lei João Alfredo Áurea foi assinada pela princesa Isabel, princesa regente. A independência possivelmente também foi obra da imperatriz. Foi ela que recebeu o conjunto de leis. Foi ela que mandou Portugal para o espaço. E depois acho que ela mandou um emissário com uma cartinha tipo assim: amor, fiz caca, briguei com o papai. Ou seja, ofendi seu papai. E o Pedro calçou o que a imperatriz tinha feito. O que aconteceu em 7 de setembro então? 7 de setembro aconteceu o chamado Grito do Ipiranga, que tem um quadro que eu quero que vocês observem depois, no acesso a imagens. A famosa obra do Pedro Américo, Independência ou Morte, ou O Grito do Ipiranga. Aquilo é um quadro fantasioso barra satírico, ou seja, que lá tira um pouquinho, é um sarro embutido. Porque primeiro, o Pedro não tinha dragões de independência ao seu redor, ele não estava montado naquele cavalo bonito, a montaria dele era uma mula. E se você observar o quadro, a população, os que estão em torno do processo de independência representam um coração. O pintor quis deixar muito claro isso, que havia um amor à pátria. Nada disso aconteceu. Agora uma coisa que é no lado do sarro. Os pobres estavam à margem do processo. Por isso que explica os pobres à beira da estrada. Eu quero terminar essa aula aqui com uma pergunta para você que está assistindo esse momento de história do Brasil. Conseguimos realmente a independência? Por que o Fabinho termina essa aula com essa pergunta? Meu amor,
Presta atenção no que eu vou te falar. Quem ficava como seria imperador do Brasil? Pedro I. Qual era o Pedro na ordem dos filhos de João VI? O primogênito, o primeiro filho. Caso Dom João de Portugal morresse, a quem seria dado o trono? Ao Pedro I. O que aconteceria com o Brasil? Retornaríamos à condição de colônia. Economicamente, nos tornaríamos independentes? Não, nós pagamos uma indenização pela nossa independência para os portugueses. Aí começava o processo de endividamento externo. Então, a nossa independência, durante todo o primeiro reinado, foi vulnerável. Só vai ser conseguida quando Dom Pedro I abdicar do trono em face, em prol do seu filho Pedro II. Mas isso é um assunto que a gente vê mais adiante. Beijo do gordo, até.